Olá pessoal, aqui quem fala é Anderson Jesus, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Desaparecidos e hoje a gente está trazendo mais um caso aqui para vocês, mais uma entrevista. Como vocês sabem, a gente está no Rio de Janeiro gravando com algumas mães aqui do Rio de Janeiro. Já fizemos muitos outros casos aqui no Rio. Infelizmente, desaparecimento de pessoas é algo comum no Brasil inteiro e também no mundo, né? Então a gente está aqui também no Rio de Janeiro gravando com famílias daqui, com mães, com familiares aqui de pessoas desaparecidas, tá? A gente está aqui conversando com algumas pessoas que vieram a partir do movimento Mães Virtuosas, né, aqui no Rio de Janeiro. Uma vez por mês elas se encontram aqui nas escadarias da Câmara Municipal, aqui no Rio de Janeiro, aqui na Candelária. E hoje, e agora a gente está trazendo nesse vídeo, a gente está aqui com a Ana Lúcia, mãe do Marlon, né, que veio contar a história do desaparecimento do seu filho. Tudo bem com você, Ana? A gente fala tudo bem, mas é por força de hábito, porque a gente sabe que não está tudo bem com você há 10 anos, né? Há 12 anos, né? Que não está tudo bem com você, desde 2010. Em 2010 meu filho saiu de casa e até hoje não voltou. Fala pra gente, antes da gente chegar nesse ponto, é muito importante que os nossos espectadores conheçam, né, a partir de você, conheçam o Marlon, conheçam quem era o seu filho. Tinha 20 anos, né, um jovem, novo ainda. Quem era ele? Como era em casa, relação com amigos, familiares, como era? Era um menino calmo, trabalhador, né, inclusive ele trabalhava, mas ele já tinha saído do serviço, ele trabalhou na Herme, aqui na Estrada do Campinho, em Palmares, e depois ele foi vender bala no trem e de repente ele começou naquela venda, né, de bala e começou assim, ir trabalhar e às vezes chegava tarde, né? E eu acho que também ele chegou até assim ao ponto de não obedecer-se mais, né? Saía, ficava fora. Tava meio rebelde. Essa fase, gente... até com uns 20 anos aí, é meio normal isso, né? Até certo ponto. E eu lembro como se fosse um feriado de novembro. Eu me lembro que foi o último dia que eu vi ele. E ali ele chegou lá em casa, tomou banho, se arrumou, né? Botou o chinelo, botou a bermuda e falou: mãe, eu vou sair. Hoje eu não vou trabalhar não. Eu falei: tá bom. E eu fiquei sabendo que ele estava namorando uma menina lá em Acari, inclusive ali no tal do coleginho. E um belo dia eu estava em casa e ele já tinha uns quase 6 dias que não aparecia e a gente estava um pouco preocupada, né? Mas sabia que às vezes ele fazia isso, mas voltava para casa. E ali até hoje não voltou. Vamos recapitular um pouco então. Você disse que ele estava um pouco rebelde, né? Provavelmente por causa da idade mesmo, enfim, né? Quer essa liberdade toda, né? Mas ele em casa, como que ele estava com a família? Estava normal, tirando isso? Estava normal? Normal, era um bom menino. Quantos filhos você tem, desculpa? Eu tenho, com ele era 5. Sim. E ele com os irmãos era tranquilo? Era tranquilo demais, um menino bom, né? Inclusive eu trabalhava, ele ajudava também, sabe? Que eu era separada do padrasto, mas o padrasto sempre procurava vê-lo, os dois que são filho verdadeiro e esses, né? E inclusive ele era um filho muito bom mesmo, muito respeitador, todo mundo gostava dele. Assim, foi uma coisa muito rápida. E até hoje a gente não temos notícia, né? Inclusive eu já fiz, eu tinha feito a ocorrência policial,
procurei nos ML, procurei no hospital, já fui em alguns lugares, não achamos ele até hoje. Vamos voltar mais um pouco antes da gente chegar no dia do desaparecimento. Ele chegou a ter algum tipo de conflito dentro de casa com os irmãos? Não. Ele teve algum tipo de alteração, assim, andava mais nervoso? Você percebeu alguma alteração nele? Não, o que houve bem antes, mas bem antes é que ele teve um problema na rua, né, com o guarda municipal na época, né? Mas já tinha se passado bastante tempo. Quanto tempo antes do desaparecimento? Ele tinha uns 15 anos quando aconteceu. Então tinha uns 5 anos que tinha acontecido isso. Aconteceu, então. Aí ele foi preso, né? Foi preso nos juizados menores, tipo o Padre Severino, que disse, né? Na ilha. Em São Paulo é FEBEM, eu acho que é o nome. Mas eu sempre ali, ajudando ele. Aí dali pra cá ele assim, começou a trabalhar, ele trabalhou na Hermes, trabalhou de baleiro. Você quer, não sei se você quer, mas se não quiser também não tem problema, dizer qual foi o problema que ele teve com esse guarda? Eles tiveram um desentendimento, né, na época, e eu não vi, eu estava trabalhando, que eu trabalhava, né, eu era mãe e pai. E eu descobri que ele tinha jogado um paralelepípedo, né, na cabeça do guarda. E dali ele foi preso, né, no caso. E dali foi transferido, ele ficou 15 dias preso. Porque depois então, nesse desentendimento, ele agrediu o guarda. O guarda, porque ele tinha uma barraca de camelô, né? E ali coisou. Mas dali para cá ele ficou um pouco assim mudado, né? Assim, não era mais aquele Marlon que era. Mas dentro de casa era amigo, ele sempre foi um menino bom, respeitador, me ajudava a cuidar dos irmãos. Você disse que ele ficou mudado desde essa prisão, desde esse problema. Depois dessa prisão. Ele não ficou normal. Não ficou normal, assim. Né, mas nunca trouxe problema para dentro assim de casa, né, do momento. Eu só me lembro que ele saiu, disse que ia voltar, né, inclusive até hoje, tem 15 anos, tem 12 anos. 12 anos, né, foi em 2010. Tá, aí me conta então o dia do desaparecimento, o dia todo. O que aconteceu nesse dia do desaparecimento? Você pressentiu alguma coisa antes? A gente sabe que as mães sempre elas acabam às vezes sentindo, sonham, pressenti, acontece muito. Isso o que você pressentiu? E eu pressentia muito assim, eu pressentia, até às vezes eu conto, né, ele assim numa rede. E eu no sonho, tive era um sonho já. Era um sonho. Eu já tinha 15 dias já. Um sonho, ele assim, numa rede, todo cortado, entendeu? Faltando a orelha, faltando nariz, boca. Você falou 15 dias já, isso depois, você pressentiu depois que ele desapareceu? Depois que ele desapareceu. Antes disso você não tinha pressentido nada que estava para acontecer? Não tinha assim, coisa não. Então, antes da gente chegar nessa parte da rede, conta o dia do desaparecimento. O que aconteceu nesse dia até o momento em que você percebeu que tinha alguma coisa errada, ele está desaparecido. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia eu tinha saído porque eu prego a palavra, né? Eu sou missionária, eu prego a palavra e nesse dia eu saí, era feriado, saiu eu, a irmã dele, o irmão e uma missionária. Eu me lembro que a gente estava na Barra e de repente eu falei, eu vou para casa, que de repente até o Marlon já até chegou, né? Que a gente também teria que resolver algo, que ele tinha sido mandado embora do serviço e a gente ia resolver algumas coisas. Aí eu fui para casa, aí isso foi na sexta, aí passou sexta, sábado, domingo, nada, não apareceu, entendeu? Aí
Aí depois eu fui lá no trabalho dele, aí eu fiquei sabendo que ele já tinha pegado a rescisão dele, já tinha, inclusive eles mandaram ele embora, né, e pagaram o que tinha que pagar, mas ele não foi para casa. Por que eles mandaram ele embora? É porque a empresa estava indo à falência. Tava com já estava, dificuldade. já é a Hermen. Sim. Já estava já indo à falência, né? Então estava mandando Todo mundo embora. todo mundo embora. Entendi. E aí eu fiquei sabendo das coisas, que ele já tinha pegado a rescisão, que Nesse dia que você disse que precisava resolver alguma coisa com ele, era sobre a empresa que ele tinha saído. Só que ele já tinha resolvido lá e não te falou nada. Já tinha resolvido, já não tinha me falado nada. Entendeu? Tá. Já tinha saído. E aí, nesse dia que você voltou para casa, falou, preciso voltar lá para resolver esse negócio com ele. E aí, quando você chegou em casa, ele não estava. Não apareceu mais. Aí foi quando eu fiquei procurando, perguntando, botamos folheto assim, pendurado. Panfleto. Né? Eu andei dentro de alguns lugares, né? Procurando ele, assim, procurando, não tem os meninos de ruas? Sim, criança, né? Em situação de rua. De rua. Fui no coleginho, fui em muitos lugares procurar ele, muito mesmo. Fui no ML de Campo Grande, da cidade, fui no hospital, nunca achei ele, nunca mais achei ele. Tá, aí você chegou em casa, ele não estava, só voltando mais um pouco. Em que momento desse dia que você percebeu que tinha alguma coisa errada? Você falou que você ficou no final de semana, isso foi na sexta, até domingo que você ficou procurando, né? Aí na segunda eu fui, aí eu falei, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele não costumava chegar tarde em casa? Ele não costumava, ele ficava fora, mas ele vinha embora, então ligava. Avisava, inclusive ele não ligou, a gente ligava pro telefone, o telefone dava ocupado. Ele tinha celular? Ligado, tinha, e a gente não tivemos notícia nenhuma. Quem foi a última pessoa que teve contato com ele, você sabe? Foi uma menina que namorava ele, né? Só que essa menina, ela só foi na minha casa uma vez e nunca mais apareceu. Nunca mais ela tá viva, mas nunca mais a gente viu ela. Não, sim, mas peraí, quando ele desapareceu, ele namorava com ela? Eu vi dizer que ele estava com ela. Ou estavam ficando juntos e tal. Tava. Mesmo que não era oficial, mas estavam ficando juntos. Estavam ficando juntos. Mas Tá. só um dia só que eu vi ela. Só viu uma vez. Ela foi na sua casa só uma vez, não? Foi uma vez só. Tá. E ele apresentou como namorada ou não? Não, ele falou, não mãe, minha amiga tá aí. Tá, minha amiga. É normal, isso é normal. A primeira vez é sempre minha amiga, meu amigo, mas a gente... Mãe sabe, né? Mãe sabe, que tem algo mais. E esse momento em que ela foi na sua casa foi quanto tempo antes dele desaparecer? E logo depois. Não, peraí. Ele te apresentou ela. Então foi quanto tempo antes dele desaparecer que eles tinham ido, ele tinha te apresentado ela? Foi logo depois, assim, que ele me apresentou que eu... Na sequência ele já aconteceu. Poucos dias depois. Aí depois eu escutei por alto em comentários que teve um assassino e o irmão dela tava, mas não sabia se ele tava. Aí a gente tentamos ir para delegacia para ver se houve alguma coisa, né? Sim. Mas não. Não, peraí. Teve um assassinato? Disse que teve um assassinato no lugar. O irmão dela estava envolvido. E o irmão dela estava envolvido, mas ele tinha, não. talvez, o irmão dela tinha cometido algum crime. E ele estava envolvido, né, junto. Esse irmão dela. Com esse irmão dela. Então, o que você está dizendo é que o Marlon poderia estar com o irmão dela. Mas aí eu acho que foi assim algo assim que ela quis, né, para se chegar a nós, para querer saber algumas coisas, né, porque depois foi com o padrasto, não foi com o irmão dela.
Tá, gente, o que ela está falando do padrasto, é uma coisa importante porque é o seguinte, ela talvez não sinta muito à vontade de falar sobre isso, mas é importante dizer que você tinha um outro relacionamento quando o Marlon desapareceu, é isso? Não, aí eu era uma mãe solteira, eu tinha se separado pouco tempo do padrasto dele. O curioso dessa história é que quando o Marlon desapareceu, o padrasto dele também desapareceu. Mas aí agora tem a namorada também. Tinha essa menina que dizia ser namorada. Sim, que você me contou uma coisa que eu achei estranho aqui também, é o seguinte. Essa vez que o Marlon te apresentou essa menina, foi a única vez que você a viu, e depois que ele desapareceu, você nunca mais a viu? Não. Ela nunca mais apareceu? Nem para perguntar sobre ele? Não. Nunca mais. Tá, e como que você soube dessa história do irmão dela? Isso apareceu depois, né? Isso aí foi depois. Depois que houve um comentário por alguns meninos, né? Não por ela, porque ela tinha... Não, assim... disseram que houve um problema com o irmão dela, assim. Mas aí depois a gente ficou sabendo que o padrasto dele, né? O filho, o meu marido, que eu era casada com ele, eu tenho um casal de filho com ele. Sim. Então, o filho dele tinha ligado para mim, dito que passou um carro e levou os dois. Peraí, o filho do seu ex-marido, né, que não era seu filho, era filho dele de um outro relacionamento. Era até do exército ele. Então o filho do seu ex-marido entrou em contato com você depois que o Marlon desapareceu, que havia visto um carro que passou... Pegou o pai dele... E o Marlon. Aí daí pra cá a gente começamos a procurar, é o meu, procurar. A gente até hoje não achamos. Aí a gente fazemos parte das mães. Sim, das mães virtuosas. Tá, mas assim, a gente, me desculpa perguntar e forçar nisso, mas é que aqui o negócio da namorada a gente meio que já, né, resolveu, entre aspas, né? Ela nunca mais apareceu, mas vocês ficaram sabendo por algumas pessoas que o irmão dela tinha se envolvido com um assassinato e que o Marlon, de alguma forma, estava relacionado com o irmão dela também. O irmão dela morreu. Ele foi assassinado? Ele foi assassinado. Ele foi assassinado. E qual que é a relação? Por que te falaram isso? O que o Marlon tinha a ver com isso? Eu não entendi, porque eu acho que não tinha nada a ver, porque a gente chegamos num local e não tinha nada a ver com meu filho lá, no caso. Né? Que local? Era um tal de lugar chamado Coleginho. Né? Tá, mas o que vocês foram fazer nesse local? Fomos tentar ver se a gente tinha alguma pista, né? Foi lá que o irmão dela foi assassinado? Porque tinha um baile lá, né? E eles iam pro baile também, né? Sim. E o irmão dela foi assassinado nesse local? Mas eu nunca conheci irmão, ela, nunca. Vi ela uma vez só. Quando vocês foram nesse local, foi depois que o irmão dela foi assassinado? Vocês foram lá para pegar a informação? Não, a gente fomos lá para procurar pelo Marlon, pelo meu filho. Tinha nada a ver com o irmão dela. Mas era a mesma região? Era a mesma região. Mas o que te falaram sobre o fato do irmão dela? Por que te falaram que o irmão dela tinha sido assassinado se não tinha nenhuma relação com o Marlon? Começou essa conversa, né? Mas a gente estava tão focado, eu como mãe, né? Tava tão coisa para achar o Marlon que eu não me envolvi muito nesse assunto desse irmão nem dessa menina. Entendi. Para você, naquele momento, eram duas coisas distintas. Você procurava seu filho que estava desaparecido, você descobriu que o irmão da moça tinha sido assassinado na mesma região, mas que as duas coisas não estavam conectadas, isso? Não tinha relação. Não tinha. Os dois conheciam? O Marlon, o irmão dela, eram amigos? Eu nunca vi essa família, nunca vi esse menino, nunca vi essa menina. Eu vi uma vez só, realmente ela era muito bonita,
Eu só vi ela uma vez, que eu era um pouco assim... Rígida com ele. Assim, eu não... né? E ela morava na mesma região que vocês? Não. Era outra região? Ela era outra região. Assim, eu vi ela assim, né? Boa noite, tudo bem? Coisa rápida. Rápida, Sim. Entendeu? Agora, me perdoe, mas deixa eu voltar no ponto do seu ex-companheiro, do seu ex-marido. Você chegou a ser casada com ele? Casei. Você tem filhos com ele? Tenho filho. E ele já tinha outros filhos também de outro casamento? Tinha. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Uns 7 anos. 7 anos. Vocês tiveram 2 filhos, você falou? Tivemos. A Esté e o Messias. Tá. E como era a relação do seu ex-marido com o Marlon? Então, assim, ele me ajudou a criar, né, tudo. Tinha, assim, um amor de pai para filho, assim, ele, né, uma pessoa também cristã. Depois ele se afastou, Sim. né, e houve essa confusão toda que estava envolvido o meu filho, entendeu? Que confusão? A confusão é que ele se afastou e se envolveu, né, em outras coisas. O seu ex-marido se envolveu com coisas erradas, depois se afastou da igreja. É meio que normal isso, né? É impressionante. Tem gente que quando sai da igreja, logo já começa a fazer bobagem, né? Tem alguns casos assim, muitos casos assim, na verdade. Tem. Mas eu me lembro que ainda falaram para mim que viram eles ainda juntos. Entendeu? Porque eles viveram juntos, né, na mesma casa e tinha uma relação de pai e filhos. Mesmo depois que vocês se separaram, eles se encontravam e tinham esse contato de pai e filho. Ele ia na minha casa, ele via a menina, né, que hoje faz faculdade na Bahia. Sim. Né, viu o menino, o Messias. E ele nunca também era assim de não ficar vendo, ele sempre via. Eu sei que depois sumiu, ninguém mais viu ninguém. E aí então, nas suas buscas, a informação que você teve é que, essa foi a única pista que você teve, é que o Marlon tinha desaparecido com o seu ex-marido, os dois tinham sido pegos num carro. Desaparecido. E quem te contou isso foi o outro filho do seu ex-marido. E ele te contou isso em qual situação? Você entrou em contato com eles ou eles vieram atrás de você? Não, ele já também tinha passando uns dias, ele soube que eu estava procurando, ele falou assim, ele me chamava de tia. Tia, eu até queria te contar, mas fiquei meio assim, eu estava num lugar, o carro passou e pegou os dois. Entendeu? Quanto tempo depois do desaparecimento ele te contou isso? Já tinha uns 20 dias. Por que demorou tanto para contar? Porque eu acho que ele ficou com medo, né? Pelo meu outro filho. Porque eu tenho um filho que ele é meio brabo, né? Assim, brabo que eu falo assim, ignorante. Ele é muito assim, agressivo e ele já tinha falado pro meu enteado que não queria ele lá. E eles já nem tinham queria um o pai, porque já estava trazendo problema lá para lá. Aí ele falou, não quero nenhum dos dois aqui, nem quero minha mãe se aborrecendo. Mas por que seu filho tinha conflito com esse rapaz? Conflito com quem? Com o filho não, do seu ele ex-marido. não tinha nem conflito, não. Ele invitou, porque esse, que era o filho dele, estava também assim, começou a trazer problemas. Tá acontecendo isso. Houve isso com meu pai, houve isso com meu pai. Aí só que meu filho achou que não era para mim me envolver, que era muita coisa para mim sozinho. Já tinha se separado mesmo do cara? Já tinha até se divorciar. Que não queria saber, já que ele estava envolvido com coisas, né, te trazer esses problemas, né? Isso é uma informação muito, muito relevante, muito importante. Você chegou a levar isso para a polícia? Levei, dei queixa do meu filho, fiz ocorrência policial. Sim. Quanto tempo depois você fez o boletim de ocorrência? Foi rápido, foi uns 20, 25 dias.
rápida. Eu fiquei procurando, vamos dizer, chegava corpo. Eu ia no ML, né, aqui na cidade, ia lá em Campo Grande, ia em hospital, perguntava às pessoas e ninguém via mais, entendeu? Quando você disse que logo depois que ele desapareceu, poucos dias depois você foi na empresa, né, que ele trabalhava? Depois eu fui na empresa, passado um tempo eu fui na empresa, passados 3 meses eu fui na empresa e disseram que já tinha... Porque ficaram falando que, se ele morreu ou qualquer coisa, não sei o quê, você tinha direito, não sei o quê, não sei o quê. Sim. Vê aí, não sei o quê, se precisar fazer o enterro, não sei o quê. Aí eu fui, só que quando chegou lá, disseram que ele já tinha pegado o papel da rescisão, entendeu? Sim. Que quando você faz a rescisão, você recebe o dinheiro na conta, né, no banco. Ele recebeu esse dinheiro na conta? Não, eles aí falaram? Não falaram nada. Ou ele sacou esse dinheiro depois, ou esse dinheiro foi transferido para alguém? Eu acho que foi transferido numa conta. E na conta dele ele pegou. Tá, aí ele sacou esse dinheiro, ele usou o dinheiro. Usou o dinheiro. E tinha sido poucos dias antes dele desaparecer, né? Como você falou. Que ele tinha saído da empresa, pegou o dinheiro, poucos dias depois ele desapareceu. Ele desapareceu, mas ele andou, depois que ele saiu da empresa, ele teve um problema assim, de não queria ficar duro, né? Uhum. Aí ele vendia bala, andou vendendo bala. Estava trabalhando, vendendo bala. Até saiu o dinheiro, só que depois saiu. E assim eu fiquei sabendo, né? Que saiu o dinheiro e ele sumiu. Não apareceu mais. Alguém anotou a placa desse carro, coisa parecida? Porque não é uma coisa muito comum, né? Um carro passou e pegou alguém. Porque do jeito que falaram, parece que eles não entraram voluntariamente nesse carro, né? Não, é porque o padrasto ele já estava com alguns problemas de roubo, né? De carro. Tá. Entendeu? Mas eu escutei falar depois que eles não chegaram, assim, depois tinham liberado o meu filho. Sim. Liberaram o meu filho. E ficaram só com o meu ex-marido, entendeu? Mas mesmo assim, até hoje, meu filho não apareceu. Alguém sabe quem eram essas pessoas? Não. Porque o rapaz que é filho do seu ex-marido, ele viu. Ele viu o carro, mas ele não conhecia o carro, as pessoas que estavam no carro? Não conheceu ninguém. Ok. E aí, então, esse rapaz é que falou que o seu filho ele viu o seu filho sendo liberado. Ele viu isso. Viu. Foi logo depois. Pegou aqui e soltou ele ali na frente. E continuou com o pai. Padrasto. Era padrasto. Era padrasto do pai dele, né? No caso do menino, do outro rapaz. Padrasto, pai do outro. Do outro rapaz, Tá. Mas ele não viu para onde que o Marlon foi depois disso? Não, depois ele não teve muito contato comigo, né? Ele também não se entrou muito, porque ele estava no quartel. Ele não quis muito, né? Só sabia que o pai não estava bem, o pai estava fazendo coisas erradas. Tá. E muita. Vamos só recapitular a história aqui para que você que está assistindo possa entender um pouco mais. A história tem muitas idas e vindas, tem muitas reviravoltas, né? A gente está contando aqui a história do Marlon, tá? O filho da Ana Lúcia. O Marlon foi visto pela última vez pelo filho do seu padrasto, né? O ex-marido da Ana Lúcia, né? Foi visto pela última vez sendo pego por algumas pessoas num carro. Segundo ele, logo em seguida o Marlon foi liberado e o padrasto seguiu, né? Foi capturado por essas pessoas e, na verdade, os dois
Desde então estão desaparecidos, não é isso? O padrasto estava envolvido com algumas coisas, você me disse inclusive que você está procurando só o seu filho, é só ele que te importa. Meu filho. Só ele que te importa, né? E então essa é a história do Marlon, um menino bacana, um menino que não tinha nenhum problema, não era envolvido com absolutamente nada. Só 5 anos antes ele teve aquele problema com o guarda, que provavelmente esse problema estava resolvido, não deve ter sido a causa do desaparecimento dele. Porque tinha 5 anos, né? Se alguém tivesse que fazer alguma coisa com ele por causa disso, teria feito algum pouco tempo depois, né? Não teria esperado 5 anos, né? O que você acha, Ana Lúcia, o que você acha que aconteceu com o seu filho? Eu não sei se ele, assim, ou está em algum lugar. Eu ainda tenho esperança do meu filho. Sei que é difícil, o tempo se passando, né? A gente sente muito a saudade, porque é uma perca de um filho. Você pode ter muitos, né? Mas perde um, sempre sente falta. Pode ter 10 filhos, né? Perder um deles, os outros 9 não compensam aquela falta. E ele era muito meu amigo, no meio de todos, ele era assim, praticamente ele não era o mais velho, né? Porque o meu filho mais velho, ele morava com a avó. Mas ele era abaixo do mais velho, e ele era aquele filho assim, o que der para minha mãe, dá para mim, sabe? Se é para ajudar, eu vou ajudar, sabe? Mas de repente a idade foi se passando e foi mudando a cabeça, né? Você disse que depois da prisão, né, por causa desse problema com o guarda que ele teve, ele mudou muito nesses 5 anos, né? Mudou muito. E até hoje, por isso eu faço parte desse grupo, né, de mães. Sim. Que perdeu os seus filhos. Você acha que essa mudança que ele teve durante esses 5 anos de alguma forma afetou ou desencadeou algum problema psiquiátrico nele? Ele teve alteração de humor, ele passou, às vezes, né, passa, sei lá, não fala coisa com coisa, esquece muito as coisas, ou ouve vozes, né, às vezes desenvolve um problema, né, como esquizofrenia, por exemplo, mesmo que seja leve, né? Você percebeu alguma coisa assim nele durante esse período? Não, porque ele teve tratamento, eu levei ele no psicólogo, no psiquiatra, né? Eu fiz tratamento com ele. Você levou porque você percebeu que ele não estava legal, que ele tinha sofrido alguma alteração. E os médicos falaram que ele estava com o quê? Com alguma coisa? Não, depois liberaram, disse que a pena foi um sistema nervoso. Estava tudo bem. Estava tudo bem, e ele ficou preso lá no Padre Severino, né, que é onde é na entrada da ilha. Eu ia lá, né, ver ele, os 15, eu não abandonei ele, portanto, que no dia que ele foi liberto, teve a liberdade. O carcereiro disse para mim: seu filho é bom, é um menino bom, tem um futuro bom. Mas ele chegou a um ponto que ele ficou assim, eu acho que ele achava que ele não tinha mais futuro por causa da prisão, né? E aí eu tratei ele no psicólogo e tudo, mas nem assim deu jeito. Quero deixar claro aqui, gente, que o Marlon não era um criminoso, tá? Era um jovem que teve um problema, assim como muitos de nós que já fomos jovens, a gente já aprontou, né, na adolescência, na nossa juventude. Ele teve um probleminha com guarda, né, cometeu uma agressão, né, com esse guarda, né, pelo desentendimento que eles tiveram, e por isso ele ficou recolhido durante um tempo, né? Então não era exatamente um criminoso, era um menino, né, rebelde, que teve um desentendimento que por isso ele né, sofreu uma punição e ficou, né, preso lá numa instituição que em São Paulo a gente conhece como Fundação Casa, antiga FEBEM, né, para jovens. Ele tinha 15 anos, né, quando isso aconteceu. Então, muito provavelmente isso não tem nenhuma relação com o desaparecimento dele, tá? Não era um criminoso, tá? A gente fala isso porque às vezes as pessoas falam: já não era coisa boa, já tava não sei o que. O pessoal gosta às vezes de julgar, né, de pré-julgar sem saber o que aconteceu de fato. Mas aí tem um ponto importante que
ele estava junto com o padrasto quando desapareceu. E aí sim o padrasto tinha alguns problemas, algumas pendências aí com o pessoal errado, né? Porque no ponto a gente bota assim, ele está desaparecido, né? Mas de outra parte a gente vê que deve ter ele matado, entendeu? Mas a gente tem esperança, né? Porque na situação que a gente sabe que uma pessoa, é aquele ditado, né? Um abismo chama outro abismo, né? A gente dava conselho e quando eu ia trabalhar eu dizia para ele, se ele te chamar para algum lugar você não vai, né? Ele voltou a estudar, ele tinha voltado a estudar à noite, né? Ele queria mudar, né? Eu sei que o dia que eu vi ele, eu me lembro que quando ele falou, ele foi tomar banho, se arrumou, tá? A menina ficou esperando ele deu tchau e até hoje. Essa menina que ele estava ficando, namorando. Ele disse que era amiga, né? Porque lá em casa eu sempre fui assim um pouco, como é que se fala? Assim, eu puxo a regra, né? Eu nunca dou liberdade, né? Porque não era só ele, sabe? Se dá liberdade para um, né? Dá para outro, né? Se vê o outro fazendo, o outro, né? Só que eu tinha assim, ele assim, eu puxei muita regra dele. Às vezes eu até acho assim que ele deve ter caído de alguma cilada, alguma armação, alguma coisa, entendeu? Mas eu ainda tenho esperança do meu filho. Você falou que talvez, né? Você mora numa região perigosa? Eu nasci e fui criada lá. Qual que é a região mesmo? É lá em Santa Margarida. Santa Margarida. Passeis. Tá. E você falou que você acha que talvez, né, tenham feito algo pior com ele, né? Mas você tem esperança, né? Você sente alguma coisa nesse sentido? Porque geralmente as mães e tal que a gente conversa, elas nem acham que possa ter acontecido alguma coisa mais grave, né? Elas sempre já acreditam, sentem, não, meu filho está vivo, eu sinto que está vivo, vai aparecer. Você sente alguma coisa assim? Ou você sente que algo pior aconteceu mesmo com ele? Eu sinto que algo pior aconteceu. Lá onde a gente mora, não, porque eu criei eles lá, sou cria de lá, e o negócio não foi lá, né? O negócio foi fora. Eu sinto que aconteceu coisas piores, né? Porque antes, como eu falei, eu tive um sonho, ele na rede, né? Assim, Deus sempre dá um sinal. Tem um sonho, na verdade. Antes não, depois, né? Depois, o sonho foi foram depois, 15 dias depois você falou, né? Isso mesmo. Então, e eu fiquei com aquilo no meu coração, como eu tenho até hoje, entendeu? Aí eu fico assim, mas a gente mãe, a gente ainda tem esperança, né? A gente sabe que tem coisas que a gente mãe tem que aceitar, porque tem coisas que às vezes eles caem, né, porque querem, não é isso? Sim. Eles não é que eles são nenhum santinho. Que assim, eu não digo porque querem, porque ninguém quer se ferrar, né? Mas você às vezes sabe que pode ter consequências alguma coisa que você está fazendo. Porque a situação que hoje a gente trabalhamos, hoje a gente faz trabalho também dentro de comunidade, a gente prega, a gente faz esse trabalho e a gente sabe, né, que hoje está todo mundo desperto, não está ninguém tão bobo, né? E é como eu falei lá em casa e falo hoje. Hoje eu tenho um filho que tem 29 anos, tem essa minha filha, eu sempre falo, né? Cuidado, porque o que aconteceu com seu irmão, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas vocês ficam atentos, né? Sim, porque hoje vocês são repórteres, vocês sabem que hoje em dia está um desaparecimento terrível. Muito, né? Tem acontecido muito. Está acontecendo muita coisa, muita coisa. E eu, como mãe,
eu como mãe, eu como cristã, eu sinto que ele não existe mais, entendeu? Mas eu ainda tenho uma esperança, né? A gente faz trabalho com pessoas de rua e às vezes eu fico olhando para ver. Pode ser, né? É porque tem um caso lá também, lá perto da minha casa, que o rapaz ele ficou 20 anos desaparecido. Ele estava em Minas e apareceu, né? E é parente, assim, ele não é nosso parente, mas é parente da minha cunhada, sim, entendeu? Sim. Assim, mas dentro de mim, assim, como mãe, eu sinto que ele não existe mais. Não está mais vivo. Entendeu? Mas se alguém vê, conheceu o Marlon, hoje ele está diferente, né? Com certeza, né? 12 hoje anos já depois, não é, né? Hoje já não é aquele jovem de 20 anos. E deixa eu te falar uma coisa. Se ele voltasse hoje, o que você faria? Eu ia abraçar ele, ia abraçar meu filho, que é muito triste. Esses dias eu até andei em depressão, tive depressão. Mudou muito sua vida de lá pra cá? Mudou demais. Muito. A saudade demais. Altera tudo, né? A rotina toda, muda tudo. E logo depois eu sofri um acidente. Eu sinto muita falta do meu filho, porque eu amo todos. Mas ele era uma pessoa, assim, filho amigo, filho carinhoso. Filho que quando chegava, oi mãe, sabe? Tô chegando. Ele era assim de fazer palhaçada. Mas esses 12 anos tenho sofrido muito. Sei que não é só eu, tem muita pessoa desaparecida. Você ainda encontra força de vir ajudar as outras mães também, né? Eu ainda faço obra missionária, né? Depois que meu filho morreu, como eu sinto que eu sofro, imagina aquelas também. Você está falando do Marlon? Do Marlon. Você falou que ele morreu, você já aceita mesmo isso? Sim, eu tô falando assim. A gente aceita, mas a gente ainda tem esperança, né? Sim. A Bíblia diz que, eu gosto de falar, né? A Bíblia não diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê, sim, né? Sim, e que às vezes isso faz com que você tenha força de seguir, né? Outro dia a gente estava em Copacabana evangelizando, tinha uma família que pensava que essa menina tinha sumido, morta. Hoje a gente abordando, eu conheci ela, hoje ela está lá. Está lá, voltou. Voltou para casa, né? Sim. Ela tem problema de cabeça. Sim, sim. E quando ela me olhou, ela me conheceu e eu conheci ela. Aí eu falei, ai meu Deus, Jesus, será que um dia eu vejo meu filho assim? Sabe, às vezes eu passo assim em lugares, vejo meninos que ele era loirinho, magrinho, aí eu olho assim, eu já vi pessoas, meninos parecidos com ele. Mas se ele aparecesse, poxa, onde ele estivesse, seria uma alegria para mim. Eu ia ficar muito alegre. Eu não sei nem o que seria de mim, né? Mas tudo tem um porquê, né? Sim. A gente mãe, a gente não quer isso para os nossos filhos. A gente faz de tudo, né? Como eu fiz de tudo por ele, né? Botei ele em curso, queria que ele terminasse os estudos. Ele tinha uma paixão por luta, né? Artes marciais. Ele gostava de capoeira. Sim.
Ele queria um uniforme, às vezes eu não tinha condições, eu comprava, né? Eu me lembro que ele falou para minha mãe, eu tenho um sonho de ter uma bicicleta. Eu fui na loja, comprei uma bicicleta, fiz uma surpresa para ele. Tudo eu fazia. E às vezes até pessoas diziam, você está tratando esse menino totalmente errado. Não, você está tratando com o seu filho. Agora. Você não é para agir assim, né? E até hoje os irmãos choram. A irmã dele, que tem 22 anos, a Esté. Hoje ela está na Bahia, amanhã eu estou pegando ela no aeroporto, ela faz faculdade. Ela sente falta, que ela também pegou, né, que ele ajudou, ela era criança, ele ajudava, levava para a escola, para a creche, né, fazia o cabelo dela. Ele era muito amoroso mesmo, né, e até hoje a gente sente muita falta. Inclusive eu estou passando pelo processo de... Eu tive, desde quando ele desapareceu, eu tive diabetes, pressão, e eu tomo remédio, fluoxetina, e de vez em quando eu tenho crises de depressão, angústia. E esses dias eu fui mexer em algumas coisas. Ainda vi a carteira dele de trabalho, tem foto dele lá, assim, tiraram as fotos, guardaram. E às vezes eu vou limpar assim, eu vejo, eu sinto muita saudade, mas sei que, assim, ele não volta. No mesmo tempo, assim, eu sinto que ele não tem mais o mar, e no mesmo tempo eu tenho esperança, sabe? Sim. É uma coisa que a gente fica assim, né? E quando eu tô com muita saudade, eu sonho com ele. Sonho com ele assim, ele não fala comigo. Eu sonho com ele, vendo ele. Parece assim que Deus me mostra o meu filho. De tanta saudade, muita saudade. Calma. Vai encontrar. Tá? Vamos parar, porque você está bem emocionada. E a gente já contou toda a história. É muito importante que você mantenha a fé, que você mantenha a esperança, porque além de você precisar disso para continuar buscando por ele, você também precisa e vai ajudar as outras mães como você tem feito, né? Dando conforto, dando consolo, dando carinho, atenção, colo para elas também. Então é muito importante, né? E que hoje você eu também se mantenha bem. E hoje eu fiquei também alegre que eu conheci de perto a mãe da Priscila. Da Priscila Belfort, a Jovita, sim. E quando eu falei para ela que esse meu filho que desapareceu, eu era apaixonado pelo filho dela, porque ele lutava. Ele gostava de luta, de né? luta. Sim. E ele não perdia uma luta quando ele, né, Vitor lutava, sim, né? E ali ela me abraçou, a gente ficamos conversando. Aí ela, ai que legal, assim, eu saí até alegre, né? Sim. E também pessoas que às vezes o filho lá onde eu moro também tem 3 mães que os filhos tá desaparecido. Também. E também assim me olha, tem uma que tá de cama, outra faleceu agora, e outra também tem esperança. E assim, elas têm me olhado e têm visto a minha força. Sim. Né? Assim, agora eu chorei assim tudo, mas assim, normal, faz parte, né? Às vezes... A força, às vezes a gente vai evangelizar dentro do tráfico, aí tem mãe que para a gente fala, meu filho teve um assassino, meu filho morreu, a gente não sabe, não vê no corpo, aí a gente abraça, a gente conversa também que a gente passamos, né? Mas a gente temos força porque temos Jesus, né? A gente assim conversa dessa forma, né? Não que elas têm que ser crente, né? Não, mas ter fé para todos, para né? tudo, E assim,
eu tô ali junto com as mães, fiquei alegre, eu sou nova ali também, junto com as mães, porque eu conheci as mães, foi num culto que teve com um candidato lá, e as mães estavam lá, e eu achei muito interessante, né, por eu, assim, hoje eu tenho tempo, porque eu me aposentei por invalidez, tenho mais tempo, e eu me reuni com as mães, melhorei bastante, né, e toda vez que tem os encontros com as mães, que eu posso, eu tô lá, sempre lá. Bacana. É bom porque você se conforta, elas se ajudam, todas se ajudam. Hoje, né, foi um dia ali quase que de festa, né? Vocês estavam ali se ajudando, mas estavam também confraternizando, né? Porque a gente sabe que esse período, né, de Natal, a gente está gravando esse vídeo em dezembro, né? Então esse período de festas de Natal é um dos mais difíceis, né, para vocês, né? Eu acho que talvez o aniversário dos filhos e Natal, que é quando geralmente a família está toda reunida, né? Mas é isso, siga, tenha fé, continue guardando a esperança aí que você pelo menos vai conseguir, né, estar ajudando outras pessoas, e ser confortada também, né? Só não pode parar, desistir, se entregar jamais, né? Porque tem mãe que hoje está lá prostrada, tem uma lá que o filho desapareceu, ela não anda mais, a outra morreu, que a gente sempre estava lá. Né? E mãe que a gente está ajudando. Sim, então isso precisam, né? Eu trago assim, para mim, um incentivo, né? Que tudo tem um porquê. Sim, né? Tudo tem uma razão. Tudo tem um propósito, né? Tudo assim, aí tem pessoas que às vezes vê eu assim, falam assim, poxa, você tá forte. Só ele sabe o que a gente passa, né? Mas assim. Acha que tá forte, né? Mas por dentro. Por dentro, assim. Poxa, vocês estão vivendo, olha como é que a gente fica. E a gente ajuda, a gente quer ajudar, né? A gente vai abraçar. Eu não sei se o senhor soube também de uma mãe que. Eu não sei se vocês soube dessa mãe do celular, que o colega pegou o celular e matou ele por causa do celular. Não sabia. Então, essa mora lá em Santa Cruz. A gente estava em contato com ela, a gente estava conversando com ela é o único filho dela. Ela perdeu também, estava desaparecido, só que ela já achou. Estava no Rio Guandu, né, morto. Meu Deus do céu. Acharam, e ela estava no grupo, alguém botou no grupo e a gente começamos a conversar com ela. Tudo. Sabe? E aí vocês vão se ajudando, né? E aí vai uma ajudando a outra, né? Quando a gente pode, a gente está todo junto, né? Quando a gente não pode, a gente ajuda até as outras que não estão no grupo, né? É isso. Vamos ter fé, vamos encontrar. Então é isso, gente. Então a gente conversou aqui com a Ana Lúcia, mãe do Marlon Silva de Almeida, né? O Marlon desapareceu em 2010, né? Então a gente está aqui agora, né, em 2022, então temos aí quase 13 anos que ele desapareceu, né? 12 anos que ele está desaparecido. Então a gente vai deixar aqui a foto, caso vocês saibam de alguma coisa, vocês vejam alguma coisa, sabem o que aconteceu, de repente alguém sabe o que aconteceu naquele dia, né? Entre em contato no telefone que está aparecendo na sua tela, pode ter certeza que a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Você só vai, nesse caso, por pior que seja a situação, não importa qual seja a informação que você tenha, pelo menos ajudar essa mãe, né, trazer o conforto para essa família, tá? Então entre em contato nesse telefone. Se você viu esse jovem, se sabe que ele está em algum lugar, em situação de rua, no abrigo, no albergue, em qualquer lugar, entre em contato também, mesmo que seja alguém parecido, ele mudou bastante, então vai que é ele, né? Tá com a barba maior, diferente, cabelo maior, diferente, não é? Vai que é. Então entre em contato também, passe qualquer informação que você tiver e vamos ajudar essa mãe aqui a ter dias mais tranquilos, né, a resolver esse problema e fazer com que a vida volte aos trilhos, que a gente sabe que tudo muda, né, depois que um filho desaparece. Tá? Muito obrigado pelo seu depoimento. Continue aqui com a gente. Não preste atenção só nesse caso, preste atenção em todos os outros casos que nós temos aqui, inclusive o que ela citou da Jovita Belfort, a mãe da Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort. Esse caso também está aqui no nosso canal, tá bom? Então continue com a gente, um beijo no coração de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações.
curtir esse vídeo, que é muito importante, também deixar aqui o seu comentário, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal Desaparecidos. Tchau, tchau.